Pessoal, deixa eu mostrar para vocês então, primeiro a questão 2. Olha o que está dizendo aí na questão 2. Eu mandei um ping, mandei um datagrama ICMP, e nesse datagrama ICMP eu pedi para enviar, estou vendo o menos S, pedi para enviar 6.512 bytes de carga útil, de payload. Coloquei um menos C1 para dizer para ele o seguinte: olha, manda só um pacote. E aí, por último, coloquei lá o destino, 197.167.195. Então, antes de explicar a questão 2, eu quero mostrar para vocês, vamos fazer primeiro esse experimento, depois eu explico o que vocês vão fazer na questão 2. Tá? Vamos primeiro entender como é que acontece a fragmentação, depois a gente resolve a questão 2. Então, vou pegar um cenário semelhante, tá? Detalhe aqui é o seguinte, ó. Aqui eu estava num Linux, então os parâmetros lá são menos S e menos C. Aqui no Windows, os parâmetros são menos L e menos N. O menos N é o contador de pacotes e o menos L é o equivalente ao size. Ok? Então eu vou mandar. Bom, professor, de onde você arrumou esse IP aí? É um 92.168.1.1. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse IP veio da conexão local. Ele é o IP do gateway padrão da rede. Que outra forma eu posso olhar essa informação? Eu posso olhar essa informação fazendo, por exemplo, um route print. O que o route print faz? Ele imprime para mim a tabela de rotas. Na tabela de rotas, aí sim eu consigo olhar quem que é o endereço de gateway padrão. Lembra do gateway padrão? Qual que é a importância do gateway padrão? Ele está me ligando ao próximo salto, ou seja, é a minha saída para conversar com outras redes, é a minha interligação com outras redes. Se eu vou fazer um salto nesse cara, quer dizer que esse cara provavelmente pode ser um roteador. Então, olha só, se o meu destino for 0000, ou seja, qualquer rede que eu não conheça, eu mando para o gateway. Se forem redes conhecidas, por exemplo, a rede 192.168.1.0, eu vou resolver isso aonde? Através da interface 1.2. Ok? Aí eu já não preciso mais conversar com o gateway. Por quê? Estou conversando na rede local. Então quem vai cuidar dessa entrega é o switch. Como é que o switch vai cuidar dessa entrega? Lembra que eu falei para vocês que tinha um protocolo chamado ARP? Se eu rodar o ARP, olha o que o ARP me mostra. Para eu comunicar com a máquina 192.168.1.2, quando eu vou comunicar com a máquina 1.1, eu comunico com essa máquina, que está na mesma rede que eu estou, através do endereço físico. Olha o endereço físico lá, D0, 67, E5, 6F, 7D, 7A. Esse endereço físico, ele é o quê? Ele é o endereço MAC da placa de rede. Bom, quer dizer então que tem um endereço físico lá na minha placa de rede, um endereço físico lá na placa de rede do roteador? Isso. Eles comunicam dessa forma, já que eles estão na mesma rede. Se eu olhar, por exemplo, aqui nesse quadro, a informação do quadro Ethernet, olha só o que ele mostrou para mim, ó. O quadro de origem é o 50 E5 49 FA F0 9A. Quem que é esse endereço MAC? Olha só, é o roteador? Não. Cadê aquela minha placa de rede? 50 E5 49 FA F0 9A. Opa, então quer dizer que esse quadro saiu de onde? Da minha máquina. Muito bem. E esse quadro foi para onde? Esse quadro foi em direção a D0, 67, E5, 6F, 7D, 7A, que é o nosso roteador. Tá? Então está aqui o nosso endereço do roteador, 1.1.
Quando a gente olha os IPs, olha só os IPs. Quem que é a origem? 1.2. Quem é o destino? 1.1. Então esse mesmo mapeamento lógico que acontece na camada de rede, ele também tem que acontecer lá na camada de enlace. Só que na camada de enlace a origem e o destino são determinados pelo endereço MAC das interfaces. Tá? Quem faz a ponte para traduzir IP em endereço físico é o nosso protocolo ARP. Tá? Então o tempo todo nosso computador está recebendo broadcast, respondendo consultas ARP para poder fazer essa tradução de IP, que é um endereço lógico, para o endereço MAC, que é um endereço físico. Ok? Vamos voltar então aqui no problema da questão, né? Vou mandar então, aqui está capturando, vamos ligar a ferramenta de captura, tá? Vou dar um start aqui, ele está fazendo aqui a captura, e aí sim eu vou mandar aquele pacote para o roteador, ó. Vou mandar um pacote para o roteador com 6.512 bytes, mandar só um pacote, mandei. Vou parar a captura. Vou localizar o nosso pacote agora. O pacote que eu mandei é um pacote ICMP. Se você olhar... vamos voltar aqui, ó. Aqui no Linux ele coloca, ó, número de sequência ICMP. Ele já está indicando, ó, estou transmitindo esses dados usando o protocolo ICMP. Aqui no ICMP, vamos olhar como é que ficaram os cabeçalhos do protocolo IP. Como já era esperado, ó, versão 4, cabeçalho com 20 bytes. Reparem o seguinte, aqui no byte, no hexa, ele está mostrando o número 5. Esse 5 está em hexa. 5 em decimal é quanto? 5 também. 5 o quê? 5 linhas, tá? Se a gente olhar na imagem, que eu pedi para vocês procurarem lá no livro, o que era uma palavra. Lembram? Olha o tamanho de uma palavra, ó. Começa aqui e termina aqui. Opa, uma palavra é o quê? 32 bits, então uma palavra é o tamanho de uma linha. Olha quanto que é o byte. O byte são 8 bits. E aqueles 4 bits que eu falei para vocês, olha, é um caractere em hexa, ele é um nibble, tá? Então tá aqui o nome científico que vocês vão encontrar na literatura, tá? É o nibble, byte e o word, palavra. Muito bem, então ele armazena esse valor em palavras. Esse cabeçalho tem o comprimento de 5 palavras. Se cada palavra tem 4 bytes, eu tenho então 20 bytes de tamanho de cabeçalho. O campo seguinte é o TOS, serviço diferenciado, condicionamento explícito, nenhum flag marcado. E na sequência, olha só que interessante, 05DC, e ele escreveu para mim aqui 1500. 1500 é o quê? Quem tinha comentado que era o 1500? MTU da rede. Então o MTU, no caso, quem limita o MTU é o protocolo Ethernet, lá na camada de acesso à rede. Então o Ethernet, tamanho padrão de um quadro Ethernet, 1500 bytes. No hexa, olha o que ele escreveu, 05DC. Chama lá na calculadora, ó. Hexa 5DC. Em decimal, 1500. 1500 bytes. Opa! 1500 bytes menos 20 de cabeçalho. Quanto que sobrou para eu carregar de dados? 1480. Então, a carga útil de dados, olha só, 1480 bytes.
Viram o que é exato? É bit, byte, exato, conta dali, contabiliza lá na frente. Tá? Muito bem, vamos continuar então. Campo de identificação, para que eu uso o campo de identificação? Se tiver fragmentação, eu tenho que montar os fragmentos. Eu vou reunir todos os fragmentos que tiverem o mesmo número de identificação. Vamos ver, ó que legal, né? A ferramenta ajuda muito, ó. Esse datagrama faz parte de uma sequência de fragmentos? Tá aqui, ó. Já está colocando de cara, ó. Isso aí é um IP fragmentado. Para completar, olha o que o flag ligou. More fragments. Vamos ver aqui no bit byte, ó. Olha, bit reservado, sem uso. Controle do ar? Pincel? Já interrompi mesmo? Posso Então vai lá. interromper direito? Falou. Então, olha só, nível de bit byte. Olha os 3 flags. O reservado, que é o não utilizado. Então, o reservado está... Aqui, ó, é o xzinho. Reservado. Não fragmente, desligado. E o próximo, more fragments, 7. 7 é valor 1, ligado. Mas, professor, ele vai estar sempre binário? Sempre... Quem está perguntando? Sempre binário. Aqui, lembra que lá no datagrama ele mostra em hexa. Para você saber se está ligado ou não, você vai olhar no binário. Mas olha só, aqui já tem uma dica aqui embaixo, tá vendo? Esse 0x significa que esse valor está em hexa. 20, 40 e 80. Opa, 20. Se você olhar no Wireshark, ó, olha quanto que deu lá no hexa, ó, o MF, 20. Então você bateu o olho, se for 2, você já sabe que o M está ligado, se for 4 é o D que está ligado. Se for 0, nenhum está ligado. Entenderam? Então esse, infelizmente, tem que chegar a nível de binário para você saber se está ligado ou não, mas aí você já pega o macete desses 3 flags aqui. Tranquilo? Muito bem. Volta no Wireshark. O que mais? Flags ligados. Olha só, offset. Olha o valor do offset. 0. Para ele dizer o quê? Não mandei nada até agora. Quanto que eu mandei até agora? 0. Por quê? Esse é o primeiro fragmento. Ó. Quanto que ele mandou no primeiro fragmento? 0. Próximo campo. Ó. TTL, valor de 128. Aqui ele está mostrando TTL em hexa. Olha, TTL em hexa é quanto? 80. Vamos conferir, ó. 80 no decimal é 128. Bacana? Como é que ele transformou isso em hexa? 16 vezes 8. Ok? Vamos lá. Próximo campo, ó, ICMP, protocolo 1. E aí depois a soma de verificação. Ó. Ele está marcando que está correto. Depois da soma de verificação, aí sim, ó, endereço origem, endereço destino. O que vem depois do endereço origem e destino? Aí vem os dados. Olha só, o ping tem que mandar dados, não tem? Eu não pedi para ele mandar 6.512 bytes de dados. Aí ele literalmente tem que fazer o quê? Encher linguiça. Olha o que ele escreveu aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Esse é o conteúdo da mensagem que ele está mandando para o outro lado. Agora vocês já sabem como é que faz para encher linguiça. Tá aí, ó. Ele mandou, então, nesse primeiro fragmento, 1.480 bytes de dados. Vamos pegar o próximo fragmento? O próximo fragmento, ele já mostra aqui o offset, ó. O offset é 1.480. Quer dizer que 1.480 eu já mandei. Aqui está vindo a próxima sequência. Olha o identificador, ó, 4FCD, 4FCD. Vamos conferir o que mudou desse pacote para o anterior. Olha só, o quadro é o mesmo, os IPs são os mesmos. O que muda no cabeçalho IP? O tamanho total é o mesmo, a identificação é a mesma, o flag é o mesmo, é o flag M. O offset mudou.
Ele está dizendo agora, ó, agora sim, ó. Já mandei 1480. Só que tem um probleminha, olha quanto que ele mostra no decimal. B9. Vamos conferir? A gente conferiu todos até agora, vamos conferir mais um, né? B9. Em decimal, 185. Opa! O que deu errado? Ele já não falou que mandou 1480? Então, o valor offset, eu não contei isso para vocês até agora porque eu precisava mostrar. O valor offset, ele tem quantos bits? Tirou 3 de flag, sobram 13. Qual que é o maior valor que ele consegue representar com 13 bits? 2 elevado a 13. Só que o IP completo pode chegar a quanto? A 2 elevado a 16. Ou seja, eu consigo representar 16 bits dentro de 13? Não. Então aqui ele teve que fazer o quê? Eles tiveram que fazer uma representação dos dados. Então esse dado aí está representado em múltiplos de 8, está representado em octetos. Então quer dizer que isso aqui são 185 vezes 8, 1480. Então quer dizer que se eu tiver que preencher o campo offset, eu vou ter que pegar 1480, dividir por 8 e depois converter em hexa. Entenderam? É o exercício. Isso aí é o exercício. 2. Anotaram? Anotem aí. Vamos continuar, vamos pegar o próximo. Olha só que legal, né? Olha quanto que tem no offset agora, no terceiro fragmento. Vai contabilizando, ó. Estamos no terceiro fragmento, ele mandou 2.960. Olha o valor que ele colocou aqui, ó. 172. 172 está em hexa, correto? Então vamos lá. 172 em hexa. No decimal dá 370 vezes 8, 2.960. Que é o quê? 2 viagens de 1480. 1480 vezes 2, 2.960. É a conta que ele já mandou até agora em quanto? 2 fragmentos. Esse é o terceiro. E o resto do pacote? Moçada, ó, igualzinho, né? Mesma coisa, ó. A única diferença é que os dados ele continua, ó, de onde ele parou anterior. Vamos conferir, ó. O último dado que ele mandou aqui, ó, foi a letra H. Próximo pacote ele continua aqui na letra I. Legal, né? Vamos lá. Penúltimo fragmento. Continuou os dados. E aqui cadê? No offset 4.440. Vamos ver, ó. Já mandei 3 fragmentos, né? 3 fragmentos de 1480. 1480 vezes 3, 4.440. No hexa, olha lá. 2, 2B. Então vamos lá no hexa. 2, 2B. B. Em decimal dá 555. Vezes 8. Viram aí? É exato. Último fragmento. Olha, vamos ver o que acontece no último fragmento. No último fragmento, olha o nosso flag agora, 0 e 0. Só que tem offset. Se tem offset e o M está desligado, significa que esse cara obrigatoriamente é o último fragmento. O M é para indicar que tem mais. Tem mais? Não. Então esse é o último. Como é que eu sei que ele é fragmento? Porque ele tem offset. Então vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4 fragmentos. Cada um deles mandou 1480, 5.920 no total. Vamos fazer uma continha agora. Eu tinha que mandar quanto no total? 6.512. Ok? Então eu já mandei 5.920. Falta quanto?
592 bytes para eu mandar, tá? 592 bytes de dados, ok? ICMP, Internet Message Protocol. Olha quanto que ele marca para mim no pacote total de dados. 6.512. Por quê? Para dizer que ele já fez o reassemblamento, já reuniu os fragmentos. Mas na prática o último pacote ele vai ter quanto então? 592 bytes, mais 20 de cabeçalho IP, mais 8 de ICMP, 620. E agora? Vamos ver aqui no IP. 20 bytes de cabeçalho, tamanho total 620. Opa, bateu? Como é que você fez a conta? Vamos voltar? Rebobina, olha só. Estou no último fragmento, tá? Então até aqui eu já mandei quanto? Mandei 1480 em cada, né? Vezes 4 fragmentos. Então até agora eu já mandei 5.920. Quanto que eu tinha que mandar no total? 6.512. Vamos lá. Menos 6.512. Falta mandar 592. 592 de dados. Ok? Só que junto com os dados vão 20 bytes de cabeçalho IP. 612. E eu vou somar mais 8 de cabeçalho ICMP. Opa, tem cabeçalho ICMP? Tem. Ah, então o cabeçalho IP tem 20 bytes e o ICMP tem 8? Soma 8 do ICMP. 620. Aí bate aqui, ó, 620. Lá no Hexa, 620 dá quanto? 26C. Tranquilo? O que mais? Agora, o offset 5.920 correto. Muito bem. E aqui, moçada, olha só. É a resposta, né? Mandei um echo request, uma requisição. E ele está me devolvendo um reply, que é uma resposta. Só que na volta, o que ele faz? Se eu mandei 6.512 bytes, ele também vai me devolver 6.512. Só que agora, olha quem que é a origem. Ele passa a ser agora a origem e eu passo a ser o destino. O que aconteceu lá a nível de quadro Ethernet? Olha os endereços físicos. Inverteu, não foi? Olha o endereço IP. Inverteu. Se olhar lá dentro do protocolo, ó, IP, olha lá o nosso IP origem e destino. Ó. Agora vem primeiro o source, depois o destino. E aí ele vai fazer o mesmo processo, ó. Novo identificador. Opa, não é o mesmo identificador do request? Não. Por quê? Porque é outro fluxo. É outra sequência de fragmentos. Essa sequência de fragmentos tinha que ser montada numa única vez. Agora essa sequência de resposta também vai ser reunida num outro fluxo de pacotes. Tá? Para escolher a identificação é aleatório? É aleatório. É a pilha que vai decidir que valor que ela vai colocar lá na identificação. Sorteei então o valor aleatório. É bom falar disso porque no exercício vocês vão preencher o campo de identificação. Então vocês já têm a resposta, é aleatório. Põe o que vocês quiserem desde que esteja em hexa. Quer dizer que vocês podem usar de 0 a 9 mais de A até F. Não coloca H e J aqui não, senão fica errado, viu? Muito bem. Mesma coisa, ó. Mandei offset quanto? 0. Agora eu mandei 1480, 2960, 4440 e por último, no último fragmento, mandei um total de 5.920 e ele desliga o flag M. Tá vendo que é a mesma coisa a resposta? O que mudou na resposta? Na resposta, ele colocou aqui, ó, que isso aí é um type 0.
Quando você faz um request, isso é type 8. Lembra que o cabeçalho, falei para vocês que o cabeçalho ICMP tem 8 bytes? Ó, marquei aqui, ó, o ICMP. Ó, primeiro campo do ICMP, 1 byte. 2, 4, 8. Depois já vem os dados. Se a gente olhar aqui os dados, ó, olha onde começam os dados. A partir do 61. Então olha o que é o cabeçalho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Seria o 620? Esse aqui é os 8 que eu somei para chegar no 620. Então eu somei, vamos voltar aqui, ó, 20 do IP mais 8 de ICMP. Mais 592 que faltava, aí eu cheguei no 620 do tamanho final do pacote. Ok? Vamos lá, entenderam a dinâmica das linhas de fragmentação? Quando é que liga o bit, quando é que liga, como é que calcula o offset e a identificação? Muito bem, então agora vocês podem fazer o exercício. Detalhe aqui do exercício é o seguinte, ó, o MTU aqui não é 1500, é 1492. Então vocês vão fazer 1492 menos 20 bytes, dá quanto? 1472. É o máximo que vocês podem mandar de dados em cada um desses fragmentos. Aí você vai ter que olhar quanto é que sobra lá no final, para você preencher também o tamanho total do datagrama. Vamos ver os campos aqui, ó. Tamanho total, identificação, flags de offset e aqui o protocolo. Vamos lá, ó. Primeiro aqui é o tamanho total. Próxima sequência, identificação. Aqui são os flags mais o offset. 40 é o TTL e o que vem depois do 40 é o protocolo. Vamos conferir lá no Wireshark. Aqui, ó, depois do 45 eu tenho tamanho total, depois a identificação, depois os flags, mais o offset. Depois vem o TTL e o protocolo. Tá? Então vocês vão escrever, responder na mesma sequência aí. Vamos lá, dúvidas? Acho que vocês têm dúvidas. Muito bem.